Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Vamos lá. Feche os seus olhos. Senhor Deus Pai, eu quero apresentar, Senhor, mais uma vez as nossas vidas diante de Ti, Pai. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, Senhor. E, Senhor, nós estamos vivendo uma campanha, Senhor, onde diz, Senhor, sobre o arrependimento. Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, que quem convence é o Espírito e não o homem. Então, eu quero Te pedir, Senhor, que seja a Sua voz. Que cada palavra, que cada ministração, Senhor, que cada fala, Senhor, quando chegar ao coração, Senhor, de todos aqueles que vão ouvir, Senhor, chegue com o Seu toque. Senhor, que o Senhor possa tirar, Senhor, todo olhar, Senhor, de quem está ministrando. E o Senhor possa só falar com cada um. Que entre, Senhor, que entre e que faça, Senhor, cada um refletir, Senhor, a maneira como está vivendo, a maneira como tem os pensamentos, as emoções. Em nome de Jesus, Senhor, que não cause, Senhor, nenhum tipo de julgamento, que não cause, Senhor, nenhum tipo de olhar, mas que isso, Senhor, possa fazer para trazer reflexão. A quem, Senhor, nós temos, como nós estamos se comportando, Senhor, sendo seus filhos. O que nós estamos fazendo, Senhor, para testemunhar, Senhor, a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que seja a Sua voz e não a minha. Senhor, que nós podemos, Senhor, tirar tudo aquilo que não é Teu, Senhor, e colocar somente aquilo que é Teu. E que o Senhor possa falar com amor, que o Senhor possa falar o Seu confronto, mas que a gente esteja preparado para ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor quer ministrar. Em nome de Jesus, Senhor, prepara nosso coração, nossos ouvidos, tira aquilo que nos impede de Te ouvir, tira aquilo, Senhor, que nos traz distração, pensamentos que não são Teus, pensamentos de preocupações que estão da área externa, Senhor, nós queremos anular agora, para que o Senhor possa fluir neste lugar, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. E que Tua igreja possa estar viva para participar durante a ministração, amém. Já é difícil ministrar, ainda quando você ministra e não tem reação, pior ainda. Porque você fala assim, meu Deus do céu, será que eles estão entendendo? Vamos lá, glória a Deus. O tema da campanha, arrependimento, é uma oportunidade para nós vivermos um novo começo. A verdade é um tema bem difícil, apesar de falar sobre novos começos. É um tema onde a gente precisa refletir muito do que a gente tem feito, qual tem sido as nossas atitudes, nossos posicionamentos. E aí eu estava ali, engraçado que eu estava ali agora, eu cheguei, acho que faz uns 10 minutos. E aí eu entrei lá e falei assim, pensei, né? Depois que eu orei, aí levantei e falei assim, eu vou falar para a apóstola, para não colocar eu mais na escala para ministrar, porque eu chego muito em cima da hora, né? Eu estava ali pensando nisso, né? Aí Deus falou assim, só que para você preparar uma ministração, você não prepara na quinta-feira. Existe um contexto até chegar à ministração. Se você não tem uma vida diária, nada importa. Então não é a quinta-feira que vai dizer se você pode pregar ou não. O que vai dizer é os dias que você passa, os devocionais que você faz. E eu vou falar mesmo, do mesmo jeito, para ela não me colocar de quinta. Mas, não era nem para me colocar, né? Mas aí, ó, misericórdia a Deus, pode colocar de quinta, de domingo não. Oh, Jesus, abençoa, tô brincando, Pai. Não, gente, é uma pressão, né? Dizem que a gente não pode fazer a separação do culto de domingo e de quinta, né? Mas não tem como, né? Pode ser de quinta, amiga, deixa. Vamos lá, gente. Antes dessa ministração, eu queria que a gente refletisse, então, o que é arrependimento. A gente sabe que arrependimento é algo que não é um remorso. Então, você se arrepende, a intenção é que você mude de vida, você não faça mais. Só que muitas vezes, a gente mesmo sabendo que não é um remorso, que você pede perdão, que não é para fazer mais, você acaba cometendo os mesmos erros.
Então acaba sendo remorso. Porque você começa a virar atual. Você pede perdão, faz. Pede perdão, faz. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque o Senhor diz para a gente se arrepender e não fazer mais. E às vezes o costume, ele nos leva a praticar sem perceber. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente já nem pede mais perdão. E aí quando eu fui preparar essa ministração, que o Senhor já tinha falado comigo, eu fiquei falando assim: Senhor, traz na minha memória se existe alguma coisa que eu faço e que eu nem percebo que não é de Ti. Porque o costume, a rotina pode fazer isso com a gente. Então que você hoje coloca isso para o Senhor. Senhor, durante a ministração, começa a trazer na minha memória. Fala para mim aquilo que eu tenho feito que, sei lá, talvez está tão consumindo o meu dia que eu nem perceba o quanto errado é. E aí eu comecei a pensar sobre arrependimento, e lá essa não é a palavra ainda, mas lá em 2 Pedro 3,9 diz assim: não precisa abrir. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então essa palavra, ele já mostra que Deus, Ele quer que todos nós se arrependemos, porque Ele está disposto a nos perdoar. E esse recado é para todos. E lá em Atos 3,19 diz assim: Ele oferece o arrependimento a todos, sem exceção. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam cancelados. Essas duas passagens são passagens que Deus mostra que Ele tem um perdão para nós. Por que eu estou falando isso? Porque já faz um tempo, e aliás, eu estava vindo no trem, e eu pensei nisso. É engraçado que você começa, né? Eu estava vindo no trem e eu pensei: nossa, mas o Senhor, Ele me dá passagens. E eu pensei com essa, mais duas, das últimas vezes que eu tenho ministrado, que Ele sempre me dá passagens que geralmente as pessoas ministram, mas Ele me faz olhar com o olhar para o outro, e não para a passagem, vamos colocar, para o personagem principal, vamos colocar assim. Eu acho até engraçado, porque eu não entendia. Mas quando veio essa ministração, eu entendi. Porque o arrependimento, talvez, é para me falar também, principalmente sobre a minha vida. O que eu tenho feito que eu preciso me arrepender. Mas o que o Senhor falou comigo é um outro tipo de arrependimento. É um arrependimento onde eu preciso saber que eu preciso do perdão de Deus, mas eu não julgo a outra pessoa, porque é ela que tem que ter o arrependimento dela. E aí o Senhor me levou no trem a pensar que as ministrações, Ele sempre me faz olhar com outro olhar. Então, algumas ministrações atrás, eu tinha trago uma palavra aqui sobre Paulo e Silas. Nossa, todo mundo conhece essa passagem, Paulo e Silas. Mas o Senhor trouxe para mim a revelação não sobre Paulo e Silas, mas sobre o guarda que estava lá. Porque o Senhor não queria que eu olhasse para eles. Foi através deles. Mas a história não era só sobre eles. A história começou a ser deles. Eles oravam. E aí eu entendi que a oração deles não era por libertação. A oração deles era para salvar vidas, sendo liberto ou não. E quando eles começaram a orar, que abriu as cadeias e as correntes se soltaram, eles permaneceram lá. E aí a história já não era mais sobre eles. A história já era sobre um guarda, que através disso, ele e a sua família foi batizado. E aí eu me lembro também que eu trouxe a passagem de Naamã, que todo mundo conhece. Naamã em busca da sua cura. Só que Deus estava falando comigo, não sobre Naamã. Ele estava me ensinando sobre aquela menina, que mesmo com a sua dor, ela que deu a direção aonde estava a cura de Naamã. Ela estava querendo me dizer que existia uma menina que estava sendo obediente a Deus. Era difícil, mas ela tinha direção. E o Senhor sempre está me mostrando que todas as ministrações que Ele me fala não é sobre o principal, que normalmente poderia ser mais fácil para ministrar. Ele sempre me fala do outro, para me olhar com outro olhar. E aqui não é diferente.
Abra sua Bíblia em João 8, do 1 ao 11. Diz assim, deixa eu ver. Não dá para colocar minha versão, que é a mensagem. Se é isso que vocês me perguntaram. Eles estão lá assim. O que é isso? Não sei. Deve ser isso que vocês querem perguntar. Mas pode colocar que eu leio aqui a de vocês, porque senão vai ficar muito diferente. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu, tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Glória a Deus. E o Senhor, Ele me deu essa passagem. E aqui fala sobre uma mulher adúltera que estava sendo trazida diante de Jesus pelos fariseus. Ela estava no centro, sendo acusada, rodeada por aqueles que estavam ali para condenar. Só que a primeira coisa que me chamou a atenção nessa passagem foi: por que apenas a mulher foi trazida naquele lugar? A lei que cita aqui, que está lá em Levíticos 20:10, diz assim, que é a lei de Moisés: Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Essa era a lei de Moisés. A pergunta é: por que só a mulher foi levada? Cadê o homem, já que a lei dizia que eram os dois? Eu comecei a pensar, e aí eu viajo, né? Claro. E aquilo ficou na minha cabeça. Não existe o relato desse homem. Mas o que Deus ministrou para mim é como a nossa mente, ela pode ser seletiva quando a gente vai julgar alguém. Às vezes a gente escolhe quem a gente julga e quem a gente perdoa. Aqui, os fariseus, eles só estavam destacando uma tendência humana. Aqui, eles estavam dizendo que eles estavam decidindo quem eles iam julgar. Eles escolheram aquela mulher. Talvez a gente tenha vínculo com algumas pessoas que a gente fala assim: a gente perdoa, essa pessoa eu gosto. Mas aquela que me magoou, preciso falar dela. Eu preciso julgar e achar que ela merece. Talvez o nosso olhar julgador pode ser assim: essa pessoa merece, essa pessoa não merece. E nós precisamos tomar muito cuidado. Os fariseus, eles fizeram com um propósito, e o propósito deles era encurralar Jesus. A intenção de eles levarem aquela mulher não era pelo pecado daquela mulher, somente por isso. Não era isso que gritava. Eles queriam de qualquer jeito colocar Jesus ali na prensa e falar: vamos ver o que ele vai falar. Dessa vez eu vou pegar ele.
E qual que era a intenção dele? Jesus tem duas alternativas a falar. Primeiro, se ele falar que ela deveria ser apedrejada, ele está indo contra os próprios princípios. Aquilo que ele disse que tem que ter amor, ele não teve. Aquilo que ele diz que a gente precisa ter misericórdia, ele não está tendo. Ah, tá, mas e se Jesus, então, falasse que não deveria apedrejar? Então, ele estava sendo contra a lei de Moisés. É um ou outro. Dessa vez, Jesus não escapa. Só que Jesus, que ele é maravilhoso, todo mundo já sabe, né? Mas ele maravilhoso, ele ouvindo aquilo, ele se cala. Jesus, ele então inclina e se dobra, né? Vai até o chão para escrever. E aqui já começa algo, assim, para mim foi muito precioso o que Jesus me ensina. Que às vezes nós temos pressa em responder às pessoas. Às vezes a gente quer agir de maneira impulsiva. A gente não pensa assim, nossa, tá armando para mim, é uma provocação. Não, a gente já bate, pá. Falou, levou, né? E a gente é muito impulsivo naquilo que fala. Mas Jesus, em meio àquela apreensão, aquilo que estava fazendo, ele preferiu se calar. Ir lá escrever no chão. Eu tenho certeza que ali ele já estava em espírito. Deus me ajuda. O que eu vou falar agora? Mas ele sabia que ele precisava ficar quieto. Qualquer coisa que ele falasse poderia virar contra ele. E quantas vezes a gente não pensa nisso e simplesmente só fala? Simplesmente age no impulso, sem pausa. Ele nos ensina que o silêncio é uma arma de sabedoria. E é tão difícil. É tão difícil permanecer no silêncio, né, gente? Amém, gente? A participação, em nome de Jesus, que eu orei no começo, era agora. Né? O silêncio é difícil, principalmente para quem fala bastante, né? Para quem não fala, também na provocação pode ser também difícil, né? Mas ele nos ensina que quando alguém tenta nos colocar em uma armadilha, quando tentam manipular as nossas falas ou uma decisão, nós não devemos responder de imediato. Tem vezes que nós precisamos nos calar e nem nos defender. Tem vezes que nós precisamos permanecer no silêncio. E não agir em impulso. Nossas palavras e ações não precisam ser de imediato. Ele desafia aqueles acusadores a refletirem sobre a sua vida. Ele simplesmente se cala e quando ele levanta, ele vem com uma reflexão. Aquele que dentre vós, que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí entra quando eu falei. Você faz um acusador mudar de plano. E o acusador precisa começar a olhar para você mesmo. Você faz o acusador a parar para tentar pegar a sua falha e começar a se analisar para identificar as suas falhas. Você faz então eles começarem a pensar sobre a vida deles. E é aqui que entra onde eu disse que o Senhor me faz olhar por outro olhar. Aquela mulher estava pedindo perdão. E o Senhor era sobre o contexto dela. Mas o que será que Jesus conseguiu gerar na vida dos fariseus? Por apenas um momento. Eram pessoas que acusavam, eram pessoas que julgavam, eram pessoas que só olhavam para o outro. Mas Jesus conseguiu, pode ser por um momento, fazer eles refletir sobre a vida deles. Talvez eles saíram de lá e não se arrependeram como aquela mulher. Mas alguma coisa Jesus fez ser gerado dentro deles. Porque eles tiveram que olhar o que eles erram, o que eles falhavam,
quem eram eles para deixar aquelas pedras. E eu comecei a olhar para os fariseus e parei de olhar para a mulher. Dizendo assim que às vezes a gente precisa se perguntar: quem eu tenho sido? A mulher ou o fariseu? Independente dos dois, o Senhor tem um olhar de perdão para os dois. O Senhor tem um olhar de arrependimento para os dois. Mas às vezes eu tenho me posicionado como quem? E aí eu comecei a refletir sobre isso. Alguma coisa estava sendo gerada naqueles fariseus. E Jesus, ele estava ensinando sobre a misericórdia dele, o arrependimento, a graça, lembrando cada um daquilo. Aquela mulher adúltera, naquele momento, ela não era mais a única que precisava de perdão. Ela achava que era, mas naquele momento ela descobre que não. Naquele momento não era mais só sobre ela, mas era sobre todos. E foi engraçado que há uma semana atrás de eu saber que eu ia ministrar, o Senhor me acordou 4 horas da manhã, só com uma frase. E eu sei bem que se eu voltar a dormir, já era saber qual era a frase, né? Vocês também são assim, gente, porque eu sou. Primeiro que eu já sou esquecida, já na acordada totalmente, né? No dia, já sou esquecida. Ainda 4 horas da manhã, tendo que acordar depois às 8, aí não dá, né? Aí eu já não lembro nem o que eu falei. Se o Gé me deu tchau ou se foi sem falar. Esquece. E aí, na hora que ele me falou a frase, eu não entendi nada assim meio, né? Mas eu falei, vou anotar no celular e volto a dormir. Importante é ouvir o que ele falou, mas voltar a dormir também. E aí, ele me falou o seguinte: é na sua insuficiência que Deus te pede o pouco que tem para transformar em muito. Foi uma frase completa, mas eu confesso que quando eu ouvi, eu anotei e coloquei assim embaixo. Ah, deve ser sobre dízimos e ofertas. Gente, na minha anotação está escrito isso. E eu falei assim, nossa, mas Deus acordando 4 horas da manhã para falar sobre o dízimo é um negócio muito forte, né? O que o Senhor quer falar sobre dízimos e oferta 4 horas da manhã? Eita Deus, será que é um milagre nas finanças? Fiquei pensando. E aí eu voltei a dormir. Aí depois de uma semana, né? A nossa líder, né, maravilhosa, falou que eu ia ministrar. Aí eu falei assim, já sabia, né? Porque quando vem uma frase, alguma coisa já vem nos planos, né? Ele anunciou que em algum momento eu ia usar. Não sei, não sabia quando, mas achei que foi muito rápido. Deus agiu muito rápido. Achei que ia dar uns meses, né? Uma coisa de conversa com ele, né? Uns meses, pensei. E aí, mas não foi isso, né? Uma semana depois ele falou, eu falei, nossa, mas Deus me falou uma semana atrás uma frase. Não, nem tinha o tema ainda da campanha, para vocês terem ideia. E aí eu peguei e falei assim, gente, agora eu vou orar para quê? Para a campanha casar, né? Senão não é para usar essa frase. E aí eu comecei, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Eu entendi zero o que Deus queria falar comigo no momento. Mas, estudando aquilo que o Senhor estava falando, o Senhor começou a falar comigo. Primeiro, sobre a insuficiência. Lembra que a frase é, na sua insuficiência que Deus te pede o pouco que tem para transformar o muito. Começou a falar sobre a insuficiência. O que seria a insuficiência? É a nossa limitação humana. Nós somos limitados. E ele começou a falar comigo sobre isso. O quanto às vezes a gente se sente pequeno. O quanto às vezes a gente se sente incompleto, incapaz. Essa é a nossa insuficiência. Cada um tem a sua, mas isso eu estou dizendo no geral, humano. E aquela mulher adúltera, ela também sentia insuficiente. Ela sentia que aquela situação dela não tinha mais jeito. A insuficiência dela era o pecado, era a exposição, era o que ela tinha ali. Ela não tinha poder para mudar a situação dela. Já era, me pegou no pecado, não posso fazer mais nada. Estou aqui diante de todo mundo. Essa era a minha insuficiência. Os fariseus tinham a insuficiência deles também. Apesar de ter aquela aparência, a insuficiência deles era espiritual. De alguma forma, independente da mulher, do fariseu ou das nossas vidas, todo mundo tem a sua insuficiência, a sua limitação humana.
Tem coisas que faz você chegar até tal lugar, porque te limita. Aí você precisa vencer algumas coisas para você avançar. É a nossa insuficiência. E aí o Senhor começou a falar comigo. Depois da insuficiência, diz, o pouco que tem. Ele se refere àquilo que nós temos hoje nas nossas mãos. Que às vezes a gente nem dá valor, dependendo. Porque às vezes a gente acha que é tão pouco. Às vezes a gente não... Eu acho que é a Fernanda que ministrou aqui uma vez, falando isso. Que a gente não, ou foi a Jaque. Que às vezes a gente não dá valor quando é pouco. A gente só dá valor quando é um milagre grande. Quando é coisinha assim, ó, ninguém fala assim, quero contar o testemunho. Quando é muito, né? Ai, ganhei a chave do apartamento. Eita Deus. Ai, ganhei o tapete da entrada. Né? A entrada, mas falta o apartamento. Então, às vezes, o pouco não faz, mas assim, coloca o tapete da entrada para tu não ver se Deus fala assim, já tem entrada? Bora que falta a chave, tá chegando. Mas você tem que profetizar. Só que a gente não olha para o pequeno, a gente olha para o grande. O grande faz o efeito. Olha só, o grande, nossa, imagina a igreja, olha, o grande, mas o pequeno também. E a gente é ensinado a quê? A celebrar as pequenas conquistas dos irmãos. Ou as grandes também. Às vezes, para você só está chegando pequena e você está vendo a do irmão lá grande, né? Aí você fala, nossa, Senhor, por que o dele grande? Né? Por que o meu tão pequeno? Nem se juntar tudo dá um dele. Mas calma que está chegando, né? A última vez que eu falei isso para a apóstola, eu falei, nossa, amigas, 5 bênçãos na mesma semana. O meu não chegou ainda nenhuma. Ela disse assim, para de olhar o meu que vai chegar o seu. Aí eu falei, nossa, grossa. Mas é verdade, não é? Porque eu preciso me alegrar com ela. Porque se eu não me alegrar, como é que Deus vai me dar alguma coisa? Eu preciso me alegrar. Eu me alegro com ela e o Senhor só toma. Uhul, vai, uhul. Quando chegar o meu e eu falar, todo mundo vai fazer uhul. Todo mundo que eu falei uhul naquele tempo vai fazer para mim também. Então é normal. E aqui é a mesma coisa. Às vezes a gente é pouco aos nossos olhos aquilo que a gente tem nas mãos. Mas no caso daquela mulher, o que Jesus viu nela de pouco, que ela só tinha, era a possibilidade de uma transformação. Aquela mulher, o pouco que ela tinha, era a oportunidade de ouvir a voz de Jesus. Era a oportunidade de receber o perdão de Jesus. Esse era o pouco que ela tinha. Os fariseus, o pouco que eles tinham, foi um momento de permitir que ouvisse, pensassem e largassem a pedra. Talvez esse minuto, não sei quanto tempo que eles refletiram, era o pouco que eles tinham. Mas o Senhor transforma o pouco em muito. E glória a Deus por isso. Porque Ele pega aquele pouco que nós temos e começa a transformar em algo grandioso. Que nem a gente pensa, acho que nem na nossa consciência é capaz de imaginar o tanto que o Senhor tem preparado para mim e para você. E naquela situação daquela mulher, a insuficiência dela, as falhas, o pecado, o pouco que ela tinha para oferecer, Jesus então consegue transformar em muito. Jesus então estava dando uma oportunidade de ela consertar a vida dela. Deus, Ele não exige nada de nós que não podemos oferecer a Ele. Eu não sei o que Deus tem te pedido, mas saiba que Ele não te pede nada que você não possa dar. Apesar que, às vezes, achamos que não podemos, mas Ele sabe que pode. E aí você precisa levar aos pés dele e falar, Senhor, eu acho que não pode. Eu acho que não dá. E Ele te mostrar que dá. E aí, Ele vai entendendo a nossa insuficiência. Só que Ele escolhe, através da nossa insuficiência, não nos condenar. Ele escolhe pegar tudo isso e transformar as nossas vidas. O arrependimento foi essa oportunidade de transformação que Jesus fez. Não importa se foi grande ou pequeno, se foi como fariseu ou como uma mulher. Deus nos convida a entregar o pouco que nós temos, para que Ele transforme em muito. Agora, com o olhar para os fariseus.
Imaginem no lugar de alguém que está com a pedra na mão. Ixi. Aonde nós estamos prontos para julgar alguém? Na posição de quem não queria ver seus próprios pecados, mas sempre focados em denunciar o erro do outro, no caso eles, da mulher. A pedra na mão representa o julgamento que nós carregamos. Muitas vezes, como os fariseus, estamos prontos para lançar a pedra. Seja porque acreditamos que o outro erra, seja porque achamos que somos superior ao outro. Mas só que essa ação revela muito sobre nós. Não é sobre o outro, o erro do outro. Revela mais quem nós somos. O julgamento vem, muitas vezes, de um lugar de medo, um lugar de insegurança, um lugar de não querer ver em nós mesmos o que condenamos no outro. Assim como os fariseus, nós somos rápidos em apontar os erros, mas muito lentos em olhar para o que está em nosso próprio coração. A pedra na mão representava muito mais. Eles precisavam, assim como a mulher. O poder de ter a pedra na mão é um poder de dizer se você tem empatia ou não. É um poder de dizer se você está com compaixão do outro ou não. Mesmo esse outro, no caso daqui dos fariseus, a mulher não fez algo direto a eles. Ela fez a lei. Mas, pensando sobre as nossas vidas, mesmo que as pessoas façam algo a nós, magoem a nós, diretamente ou indiretamente, nós temos que ter a compaixão que Deus teve por nós. E tem, né? Porque não é teve, né? O pecado é todo dia, né? Então, o que Ele tem conosco. Na verdade, eu me lembrei aqui. Quem assistiu o filme A Cabana? Nossa, só meu marido, né? Que essa viu. É bem dele. Então, é bem padrão, né, gente? A Cabana, Quarto de Guerra, esses filmes, todo mundo já assistiu, né? Eu acho que é um olhar mais ou menos assim. Quando você está olhando, dizendo, Senhor, justiça, Senhor, isso. Mas você se esquece que quem fez o pecado também é filho. Eu acho que é esse olhar. O arrependimento em mim e no outro é identificar que a pessoa que também está errando comigo é filha. Que a pessoa que também está fazendo algo contra mim é filha. Que a pessoa também merece o perdão, assim como eu. Porque às vezes eu também faço coisa que eu nem sei que faço. E às vezes a gente fala sobre eu. Não, mas eu estou tentando, mas eu... Isso é o que você sabe, porque você sabe sobre a sua vida. Você não vai saber pelo do outro se ele está tentando ou não. Você nem conversa com ele para saber se está tentando. Eu acho que a compaixão é exatamente isso. Quando, por exemplo, no filme, né? Acontece algo com a filha. E ela precisa perdoar. Só que ela quer que Jesus faça algo com quem fez. Esquecendo que a pessoa que fez também é filha. Ah, então quer dizer que Jesus vai perdoar e vai amar e não vai acontecer nada quem faz errado? Não disse isso. A justiça quem vai cuidar é Ele. É Ele que vai determinar o que vai fazer. Não é eu e nem você. Mas o diferente é um olhar que aquele filme nos passa, ao olhar para o outro dizendo assim, os dois para mim são iguais. Talvez o que pesa pode ser que nesse momento é o que ele fez. Mas se eu digo que não tem diferença de pecado, então vocês estão iguais. Então, se eu julgo alguém, a mesma medida eu posso ser julgado. Porque não existe diferença. Às vezes eu te olhei e você falou. A gente está igual.
E o Senhor começou a ministrar isso para mim, porque, a verdade, o arrependimento que mudava uma vida era muito mais de que um arrependimento só para mim. Era eu começar também a entender que o outro também vai se arrepender e a gente vai viver uma mudança de vida juntos. Então, o arrependimento não era era um olhar, como Romanos 12 diz, é realmente uma mudança de mente, é onde eu paro de olhar só para o meu erro e diz assim, alguma coisa está acontecendo, mas eu tenho certeza que o Senhor vai tocar, a pessoa vai se arrepender e a gente vai viver uma vida nova. Que é o que tem que acontecer. Eu comecei a perceber que quanto mais eu reparava nas coisas, mais eu ficava bem. Nossa, mas como assim? Você fechou os olhos? Não. Mas eu não vou ficar olhando coisas que me machucam. Eu não vou ficar olhando coisas que me atraem a pensar alguma coisa, a externar alguma coisa. É melhor não ver. Né? Não é isso que a palavra diz? Arranque. Aí eu, ao invés de o Senhor falar, eu falar para o Senhor, arranque, eu falo, calma, Senhor, eu paro de olhar. Deixa aqui. Então, a gente tem que entender isso. Que às vezes você está olhando para o lugar errado. Você está tendo tempo demais para olhar. E aí o Senhor começou a ministrar sobre a minha vida, sobre isso. Porque eu preciso começar a olhar para o outro e ter esperança. Eu não preciso começar a olhar para ele só como... eu julgo. Tá assim porque, né? Faz isso, mas... Não, vamos falar sobre o histórico dessa pessoa? Não, eu tenho que olhar com um olhar de esperança. Porque é assim que Jesus olha. Ele não me vê como hoje, ele me vê como amanhã. Então, se ele me vê como amanhã, é porque ele me vê com esperança. Porque eu não sou a pessoa que ele está me vendo lá. Com certeza lá eu vou ser melhor. Né? Jesus, amém. Nossa, mas falou forte, hein, Cafô? Tá. E aí, se ele está me olhando lá, é porque ele me olha com um olhar de esperança. Ele sabe que eu não vou ser assim. Que vai ter jeito para mim. Por que eu não olho para o outro e falo que ele vai ter jeito? Por que eu olho para o outro e falo assim, entrou na igreja assim, 10 anos. Ixi, esse daí conheço, tem história. Não. Se o Senhor disse que você é nova criatura, se o Senhor disse que Ele vai fazer, então não preciso mais olhar como Ele está hoje. Eu preciso acreditar que eu e Ele temos o arrependimento, que tem que ser diário, e que o Senhor pode trazer uma nova vida para mim e para Ele. E que nós vamos viver aquilo que Ele tem para nós, porque Jesus, Ele quer nos dar uma nova chance. Ele quer transformar o nosso coração. E o Senhor, Ele começou Ele começou a fazer os fariseus pensarem, meu Deus do céu, deixa eu pensar se eu tenho um pecado para tirar aquela pedra. Mas quando começaram a pensar, não, eu falei daquele ali, eu falei que eu ia pegar aquele, eu menti no imposto do outro. Ele começou a pensar qualquer coisa, mas aí ele já falou, mentira não pode, peraí, deixa eu ver o que é pecado, né? Ele começou a analisar e já falou, foi cair nas pedras. Porque não tinha argumento. E aí, a pergunta que ele fez era para bater naquela mulher, nos fariseus. Mas o Senhor, Ele estava buscando uma transformação, uma renovação, entregando uma oportunidade para eles. E Ele estava colocando uma pergunta que não tinha fala e não era com respostas. Ele não queria ouvir a palavra, ele queria ver a atitude. E eles começaram então a lançar as pedras no chão e sair um por um. A minha pergunta hoje, se você olhar para você, honestamente, se você olhar para você, hoje você lançaria pedra em alguém? Porque é essa pergunta que eu vim pensando no trem. Será que, se Jesus hoje perguntasse para nós, olha para você, Geis, você realmente tem pedra para tacar em alguém?
O desafio aqui está em abandonar nossa posição de juiz. Abandonar essa posição e começar a entrar na posição de aprendiz da graça. É uma posição que é o Senhor que nos ensina, que nós precisamos ser aprendiz dele. Essa posição é de dizer assim: Jesus, assim como o Senhor tem dado chance a nós, que eu também possa dar chance àquele que me magoou, que eu também possa dar chance a quem me feriu, e que a pessoa também me dê chance e uma oportunidade de mostrar também quem eu sou, de acertar, de pedir perdão. E é difícil, né, pedir perdão. Quando você vai pedir perdão, é diferente quando você vai pedir perdão para Deus e quando você vai pedir perdão para o outro. Eu não sei quantos de vocês já tiveram esse sentimento, mas você sabe que você precisa pedir perdão. Aí você não pede na hora, né? Aí você fica para lá e para cá. Aí você sabe, assim, dentro de você tá assim, você vai ter que ir lá, né? Dentro de você. Não adianta ficar andando. Vai lá, você. Não, tudo bem, eu vou esperar acabar o culto. Aí você fica aquele negócio assim, né? Parece que você quer vomitar, ir no banheiro fazer xixi e volta e o outro fala com você, você finge que tá tudo bem, mas aqui dentro tá assim, meu Deus do céu, que hora? Será que eu tenho que falar mesmo? Ai, não sei. E se ele falar alguma coisa? Ai, meu Deus do céu. Você fica assim, né? Uma loucura assim dentro de você. Enquanto você não fala, cara, você não consegue fazer nada. É a mesma coisa quando Deus te dá uma palavra para você falar para outra pessoa, né? Enquanto você não fala, parece que você vai explodir. E aí você fica criando 1000 coisas na sua cabeça. O que vai achar, o que vai pensar. Aí quando você pede perdão para o outro, você fala assim, nossa, se eu soubesse que era assim, Deus, eu tinha vindo antes. Claro que cada um tem uma reação. Tem gente que talvez pode pegar aquele perdão e nem te falar, eu te perdoo. Mas você fez sua parte, você entendeu no seu coração que você fez sua parte. Como tem gente que vai falar para você, sério? Nossa, desculpa, eu nunca nem percebi que eu fiz isso. Porque às vezes a gente cria também coisas na nossa cabeça que não existe. E também não é uma criação que vem do nada. O inimigo sabe aonde usar, o que falar, o que fazer você pensar, e ele vai, né? E a gente vai alimentando aquilo. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que o Senhor, Ele tem deixado como mandamento para nós. Quando Ele fala que a gente deve amar um ao outro. Amar é perdoar. Amar é pedir perdão. E se eu não peço perdão, eu não estou fazendo o mandamento. E nem estou cumprindo ele. E a verdade, o apóstolo falava muito sobre isso, de muitas vezes a gente fala, canta, mas não sabe o que está falando, né? Não sabe o que está cantando. E é exatamente isso. Às vezes a gente fala, Senhor, eu te amo acima de tudo. Eu cumpro tudo que o Senhor quiser, o teu querer, a tua majestade, tudo. Mas aí quando Jesus fala assim, tá, então o princípio ali é amar uns aos outros. Mas eu não perdoei, né? Então eu não amei. Então eu quero distância, então não estou amando. Não significa que você pedir perdão, você precisa ser melhores amigos. Mas o perdão te faz trazer de volta a qualquer tipo de relacionamento com a pessoa, porque isso não dói mais. Então hoje, o que Jesus está dizendo a nós é que Ele tem uma nova chance para mim e para você. Independente do meu pecado, do seu, independente daquilo que nós fazemos, Ele tem uma nova chance para nós. E nós precisamos então colocar diante dEle aquilo que nós estamos passando, aquilo que nos está nos ferindo, aquilo que está nos magoando, para que Ele transforme o nosso coração. Porque Jesus, Ele, depois que os fariseus vão embora, Ele então fala para a mulher, vá e não peques mais. Que aquilo significa para a gente, dizendo que nosso pecado está perdoado. E que a gente não volte a fazer mais. Então, o que Deus quer falar conosco? A nova chance está aqui. Se a gente pegar a nova chance e fazer acontecer, amar, falar, pedir perdão,
Nós estamos fazendo o não peques mais. Tirar todo o olhar. Porque o Senhor está nos chamando de volta para uma vida de intimidade com Ele. O arrependimento não vive quem não tem intimidade com Ele. Você não vai achar que precisa pedir perdão para ninguém se você não for instruído por Jesus. Até porque a palavra diz que é o Espírito que convence. Então, uma pessoa que pede perdão para o outro é porque ela tem o Espírito dentro dela. Ela tem uma intimidade. Então, hoje, a gente precisa identificar assim, Senhor, será que eu estou perto de Ti? Porque se eu tiver, o Senhor já está falando com você. Aquilo que você precisa acertar. Se você não tiver, você não vai ser convencido a pedir perdão, a mudança de vida. Então, hoje o Senhor, Ele nos chama a retornar. A voltar com Ele ao primeiro amor. Aonde Ele fala aquilo que é as nossas falhas, aquilo que a gente precisa se acertar. Aquilo que a gente precisa colocar diante dEle, nos pés dEle. E restaurar toda intimidade. E que eu e você possamos estar ligados a tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Que a gente possa estar com os ouvidos sensíveis à voz dEle. E dizer, Senhor, se o Senhor me falar para pedir perdão, eu vou. Mas é para deixar o ouvido sensível. Porque se Ele falar, não adianta ficar lá. Rodeando, rodeando, rodeando e nada. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. E refletir hoje. Como está a sua vida?